Uma das instituições mais importantes, principalmente em momentos em que não há liberdades individuais e coletivas, é a Ordem dos Advogados do Brasil. E nós aqui de Menorá na TV não poderíamos continuar vivendo sem entrevistarmos o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro. Ele é o Felipe Santa Cruz e eu tenho muita alegria e muita honra de recebê-lo aqui em nossos estúdios. Tudo bem com você, Felipe? Tudo bem, uma honra, a honra é minha. Prazer estar aqui conversando contigo, acompanho há muito tempo sua trajetória, é uma honra estar aqui hoje. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Felipe, o teu interlocutor jamais vai imaginar que você tem judaísmo na tua família, porque o teu nome é Santa Cruz. Conta um pouco da tua história pra gente, que eu tenho certeza absoluta vai ser de grande interesse dos nossos telespectadores. Tenho e tenho muito, assim, eu tenho uma história, acho até um pouco única, toda história é única, né? Eu sou filho de pernambucanos, aí a família Santa Cruz, né, lá do interior da Paraíba, que depois se estabeleceu em Recife, e meu pai desapareceu na ditadura militar, em 1974. E aí minha mãe se casa com um judeu de Porto Alegre, né, Eduardo Skaletsky. E eu fui educado, e meu pai também, que eu chamo, que é meu pai, que me criou, né, e eu fui educado pela família dele em Porto Alegre, no Bonfim, que é o bairro que há muitos anos, né, recebeu e lá convive a colônia em Porto Alegre. Então eu cresci no Bonfim, eu tenho meus avós, que são os Skaletsky, meu bisavô Bernardo Carlos, que me educou também, era um comerciante vindo da Ucrânia, né? Eu reputo ao meu bisavô boa parte dos valores que eu tenho na vida, uma pessoa muito séria que chegou no Brasil como caixeiro viajante, né? Aquela coisa, se estabeleceu no interior do Rio Grande do Sul, passou a ter uma loja, aquela história de superação. E boa parte dos meus valores, da minha construção de vida, se deu nessa família. Uma família que tem uma característica incrível, porque hoje eu noto que é uma família estabelecida no Rio Grande do Sul, que tinham posses, tinham uma estrutura. Meu bisavô, à época, tinha uma pequena construtora, já era um homem que tinha vencido na vida, no meio da ditadura militar, que vai e adota como seu o filho de um desaparecido político de uma família católica nordestino, né? Então eu acho que eles têm uma característica que é muito interessante, que é essa de generosidade. E isso sempre teve uma presença muito forte na minha vida. Então eu cresci dentro do Clube Israelita de Porto Alegre, onde joguei vôlei. A minha família tinha uma participação ativa, e tem, meu avô ainda tem até hoje, no clube, nas discussões em Porto Alegre. Isso me levou, inclusive, a adotar o nome dessa família. Então, meus filhos hoje criaram esse híbrido, né? Meu filho é Lucas Santa Cruz Skaletsky, minha filha é Maria Eduardo Santa Cruz Skaletsky. Eu tenho 4 filhos, todos são Santa Cruz Skaletsky. Eu fundei uma família com essa característica híbrida. Muito bacana. Híbrida. Agora, conta pra gente o que é que aconteceu, ou o que é que você sabe que aconteceu com teu pai. Meu pai desapareceu em 1974, em Copacabana, né? Numa manhã de sábado de carnaval. Ele era um militante da Ação Popular, não era um militante armado, era um estudante de direito que fazia algo que era muito comum na época, que era a ligação entre quem estava na clandestinidade e quem estava... os movimentos simpatizantes da resistência à ditadura militar. A história mais provável... Qual é o nome dele? Se chama Fernando Santa Cruz. Ele é homenageado com o DCE da UF, o DCE da Católica de Pernambuco, Teatro de Olinda. Acabou virando um estudante meio emblemático, porque ele, além de ser muito jovem quando desapareceu, né, eu li um dia, Albert Camus diz que descobriu um dia que era mais velho que o próprio pai. Meu pai tinha 26 anos quando faleceu. Então eu, com 40, tenho uma idade... Meu pai era um menino. E ele virou mais ou menos estudante emblemático exatamente por essa característica. Ele era alguém muito ligado, estudava, era funcionário público, e tinha essa simpatia pela resistência contra o movimento militar, e acabou, digamos assim, uma vítima mais, não inocente, que é toda vítima injustificada do regime do arbítrio, né? Mas uma vítima assim, até meio limite, assim, um paradigma de uma vítima daquele que não participa do dia a dia ou da luta armada e acaba vitimado
pelo próprio processo, pela própria força que engole esse tipo de processo autoritário. Quer dizer, alguém viu ele ser apanhado, sequestrado, porque isso é um sequestro? Ou ele foi prestar depoimento em alguma delegacia? O que foi que aconteceu com ele? Não, ele veio encontrar em Copacabana um companheiro que estava na clandestinidade, chamava Eduardo Collier, de uma família nordestina, inclusive. O Eduardo Collier, a notícia que se tem é que ele chegou ao apartamento desse Eduardo Collier e depois nós temos relatos do desaparecimento dos dois. Nunca houve questionamento, eu não tenho maiores informações. Recentemente, no livro do Cláudio Guerra, que é um delegado que andou aí fazendo algumas revelações, o Cláudio Guerra declara que levou o corpo lá da Casa da Morte de Petrópolis, do meu pai, e o corpo do Eduardo Collier, para incinerar em Campos dos Goytacazes, numa usina. Essa é a única informação maior. Mas o meu pai, até por conta dessa característica dos acontecimentos, como ele desapareceu em 74, início de 74, junto com todo o comando da AP, que desaparece no início desse ano, é uma operação que o governo nunca negou e sempre esteve nas listas oficiais. Ele foi um dos 100 da lista do Fernando Henrique. Assim, o Estado nunca negou que ele é uma vítima da ditadura militar. E como é que você reage a esse assunto oficialmente? Existem indenizações a serem obtidas em função dessa questão, desse desaparecimento contra o Estado brasileiro? Como é que você encara essa questão no sentido de colocar uma pedra no assunto, mas obtendo os direitos que você deve obter? Nós recebemos indenização na lei dos desaparecidos, tivemos uma ação, minha mãe entrou com uma ação já há muitos anos atrás. Eu não acho nem, eu lhe digo que eu acho que eu trato bem esse assunto. Eu tenho uma visão que, além da necessidade de ser lembrado todo tipo de autoritarismo, seja ele de esquerda ou de direita, eu me identifico como um democrata. Acho que a diferença que há no Brasil hoje é que, com todos os nossos problemas, ainda somos uma democracia melhor, inclusive, do que os outros BRICS. Hoje se fala tanto dos BRICS. Então, eu acho que não se pode comparar o Brasil, em certos aspectos, a outros países que estão no mesmo patamar de desenvolvimento. O Brasil, com todos os seus problemas, o brasileiro tem um patamar de liberdade e legalidade que é fruto desse processo histórico, das lutas dessas gerações de enfrentamento ao autoritarismo, e acho que esse é o norte dessa discussão. Eu sou uma pessoa que trabalha muito pouco com a noção de vingança. Acho que até por ser advogado não pode ser muito vingativo, nem tem um compromisso maior com a ideia de superação. Então eu não sou, por exemplo, um adepto da tese de quero ver pessoas presas. Não que não pudesse ter essa discussão, mas não me traria satisfação ou paz. Acho que o passo maior a ser dado é o esclarecimento dos acontecimentos. Acho que, por exemplo, é muito mais interessante que você tenha liberdade para discutir e evolua dentro do possível para esclarecer o ocorrido com essas pessoas e possa usá-las, sempre tê-las como um símbolo de defesa da democracia. Você não tinha mais do que 2 anos de idade? Eu tinha menos de 2 anos. Você tinha menos de 2 anos? Tinha menos de 2 anos. Eu não tenho memória, por isso Você que eu chamo... não lembra do rosto Por isso que eu do seu chamo pai? de meu pai, é claro, é pai, né? O seu pai, eu tenho uma ligação muito grande com a família dele. Desde pequeno vou muito a Pernambuco, tenho relação com meus tios, mas eu fui educado por essa outra família, né? Que me adotou, que me cuidou no dia a dia. Então eu acho que isso cria uma capacidade também minha de fazer uma análise sempre emocional, porque é pai, mas também tentando ver sob aspecto histórico. Vamos dar um pulo para a Ordem dos Advogados do Brasil. Como é que você comprou esse abacaxi? Também por conta disso. Eu acho que eu cresci num ambiente muito politizado. Desde que eu me entendo por gente, eu acompanho a vida da Ordem, da política do país. E eu tinha uma visão muito da Ordem como esse berço de defesa da liberdade. A Ordem... Eu tinha uma admiração, cresci com essa admiração pelos grandes advogados, acompanho desde criança. Nunca pensei em fazer outra carreira ou enveredar por outro caminho. Desde que me entendo por gente, falo que seria advogado. Digo para as pessoas que não... As pessoas às vezes perguntam, você vai ser juiz um dia? Eu falo, eu não acho promoção ser juiz, eu prefiro ser advogado, né? O advogado é uma identidade por si só. Eu posso até fazer outras coisas, mas na minha... livre.
Uma identidade liberta. Porque você é dono do teu nariz. Eu me identifico muito com isso, sempre sonhei com isso também. Engraçado, sempre sonhei com essa autonomia da advocacia, com a coisa de uma vida sem rotina um pouco. A advocacia tem isso. A rotina é não ter rotina, são os enfrentamentos, todo dia uma batalha, né? A advocacia tem esse perfil. Então, eu fui crescendo dentro disso, divergia durante um período jovem, de contestação, com o caminho que a Ordem do Rio de Janeiro vinha tomando, e eu tinha uma liderança muito grande aqui na PUC, onde eu estudei. Eu fui presidente do centro acadêmico, já no meu 3º semestre de faculdade, no meu 5º semestre eu já era presidente do DCE, uma liderança que eu acho que se estabeleceu naturalmente. Obviamente, com isso, eu criei uma grande vinculação com a minha geração de PUC, que são grandes amigos. Nós tivemos, como nós entramos na faculdade no início dos anos 90, que foi a época do impeachment, que foi uma época muito viva da universidade. E aí, essa liderança me levou também a trazer essa geração para um movimento de contestação à Ordem dos Advogados. Por conta disso, eu fui coordenador de uma campanha da Ordem dos Advogados em 2006. Eu tenho 7 anos que eu participo de Ordem. Em 2006, eu coordenei a campanha de oposição que era liderada pelo Adir Damosh. Ganhou a eleição o Adir Damosh, pois ele, no segundo mandato dele, me convidou para ser presidente da Caixa dos Advogados. E aí o grupo que vem fazendo a gestão da Ordem nesses 6 anos, houve por bem, ainda julgou que eu estaria apto a ser, apesar de jovem, acho que eu sou o segundo presidente mais jovem da história, mais jovem que eu só, foi o Sérgio Sveiter. Eu fui escolhido com muito orgulho, com muita honra, para ser o candidato a presidente, e tivemos uma vitória retumbante. Eu fui eleito com 66% dos votos, dos 100 e tantos mil advogados do Rio. Eu acho que foi uma vitória muito marcante. Inclusive, com o meu voto, você foi eleito. Obrigado. Eu quero perguntar a você se você não tem medo que algum partido político te lace e te coloque nessa linha de disputa eleitoral por cargos ligados à vereança ou ao Congresso Nacional ou à própria Assembleia Legislativa do Rio, ou seria alguma coisa que estaria nas tuas contas, um dia participar da vida política nacional efetivamente? Eu vou dizer que eu estou fazendo o caminho contrário. Eu, assim que terminei a faculdade, eu por uma questão da vida, eu comecei a estagiar muito cedo, né? E logo estabeleci um escritório. Eu sou advogado trabalhista, um escritório que deu certo. E aí eu digo que eu estou andando de cavalo para burro um pouco, porque minha vida hoje é uma correria tão grande. No primeiro momento de carreira eu tinha uma tranquilidade muito grande. Por conta disso e pela paixão que eu tenho, eu acho que todos nós temos, por natureza, quem milita nessas áreas, tem uma paixão pelo debate público. Que eu acho que devemos nos orgulhar. Porque eu digo, isso é parte do lado positivo. E eu acabei candidato a vereador em 2004, que foi a maior decepção da minha vida. Como você já foi candidato? Já fui. Tem um filme sobre a minha campanha chamado Vocação do Poder, que maravilha. Acompanhou 6 campanhas, um filme do José Joffre do Escorel. E vou lhe dizer, eu não tenho saudade nenhuma e não pretendo ser candidato nunca mais. Foi uma experiência que eu já vivi. Por quê? E por que a Ordem é tão importante hoje nisso? Porque a grande carência, eu admiro, não tenho nada contra os bons políticos, mas a grande carência, a grande dificuldade que eu tive na campanha, eu era visto como um candidato que ia fazer 15 mil votos para a vida, aquela coisa. Não, foi o presidente do centro acadêmico, o presidente do CE se expressa bem, é uma pessoa bem intencionada, tem bons amigos, tem um grupo vai ter 15 mil votos. E eu passei, assim, é uma tristeza, assim, eu passei meses sem ter ninguém para falar, é uma tristeza, eu não conseguia fazer o debate, eu ia para os debates e não tinha debate. A política se mostrou para mim uma coisa muito que não é a minha praia, essa política geral. Na Ordem, ela dá vazão a esse nosso sentido de participação pública. Eu tenho a tranquilidade de falar para um público que mais ou menos tem a mesma agenda que eu. Mas tem uma diferença muito profunda aqui nessa questão. Onde você está hoje, você não só fala, você faz. E para onde você queria ir, que é onde eu também já estive, a Câmara dos Vereadores, você fala, e para fazer, meu amigo, custa. E vou te dizer uma coisa, eu recebi um epíteto de pato novo que mergulhava fundo, porque eu fiz o Favela Bairro e consegui aprovação por unanimidade, além de outras 40 investidas de lei que eu consegui produzir. Mas isso é quase inédito. É porque eu era realmente um hiperativo
e alucinado e ficava lá dentro de gabinete em gabinete pedindo apoio para os vereadores, para os meus projetos. Agora, é uma vida muito, 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 muito desgastante e muito difícil. Quando você tem a caneta na mão e você pode decidir, aí é muito legal quando você tem esse perfil que você está apresentando agora. Um sujeito afável, querido, que ouve as pessoas, que conversa, que fala e que toma decisões. Então, eu acho que você não foi de cavalo para burro, não. Acho que você foi de burro para... Não, cavalo de salto. Não, cavalo para burro que eu brinco é assim, é óbvio que toda atividade pública, atividade coletiva, de representação, lida com insatisfações. Sem Ainda dúvida. mais no tempo do Facebook. Eu brinco, hoje eu tenho 24 horas. Um dia desse eu estava numa reunião, por conta da Ordem, que é um serviço voluntário, em Pernambuco, numa sexta-feira. Eu tenho parentes em Pernambuco. E aí a reunião parou às 11h30 da manhã e eu fui visitar um primo meu que tem uma lojinha de sanduíches, um restaurantezinho que ele está abrindo. E fui lá, né, conhecer o restaurante do primo. E aí botei, 1h da tarde, comendo no melhor restaurante de sanduíches de Recife. Claro, foi brincar fazendo com... carinho no primo. Aí entrou um advogado embaixo. Pô, presidente, tem mais é que trabalhar. Não tem que estar aí descansando. Nós vivemos tempos de muita cobrança, às vezes de muita agressividade, de falta de... É uma experiência, eu tinha uma vida de escritório, que, óbvio, eu era dono do meu escritório. No meu dia a dia, os meus assuntos eram muito privados. Agora você é funcionário dos milhares de 100 mil advogados. Exatamente. Aprendo muita coisa, vivo uma experiência que é riquíssima, que eu acho que vou, no resto da vida, levar as histórias e o aprendizado, mas brinco que não tenho mais a paz de ter tempo para a família, de ter tempo para algumas coisas que fazem falta. Então é isso que eu brinco de cavalo para bolo. Em relação à carreira política, não tenho hoje... Volto a dizer, eu não sou dos que criminalizam a política. Eu acho que gente boa tem que participar de política. O problema da política é que às vezes a gente deixa a política para quem não deve, né? Agora, não é o meu projeto assim, de vida, claro que é a vida, mas o projeto de vida hoje não é esse. Não saia daí. Estamos terminando o primeiro bloco de Menorá na TV com Felipe Santa Cruz, ele que é o presidente da Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Já voltamos. Eu conversei, Felipe, hoje pela manhã com um amigo meu e disse que você viria aqui conversar conosco e passar por esse crivo do Menorá na TV. Aqui tem uma coisa legal, a gente só entrevista amigos, só quem a gente gosta, porque inimigo vai procurar em outro lugar, a gente não quer. Então, ele me pediu para te fazer uma pergunta. O nome dele é Dov Kamenetz, ele é o presidente de uma empresa, indústria de plásticos, e ele me pediu para perguntar a você quando é que a OAB vai se envolver na defesa dos interesses das empresas que têm créditos contra o governo que são procrastinados pela Procuradoria. Você sabe alguma coisa a respeito disso? Tem que saber o que créditos são esses. A OAB tem um trabalho muito bonito nos últimos anos em relação à questão dos precatórios, que eu acho que tem a ver com isso. Pode ser que seja isso. O Brasil tem esse instrumento que é um instrumento quase de exceção no mundo, né? O Estado, o poder público, ele deve, não nega e te inscreve no precatório para pagar um dia. Ele é o maior caloteiro estabelecido, é o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. O judiciário está soberbado. Se você pegar o que realmente tramita no judiciário, 70% é dívida pública, né? Com a sociedade. A Ordem vem trabalhando isso, a Ordem teve, inclusive, recentemente, uma vitória num processo relatado pelo ministro Luiz Fux, dizendo que o Estado não pode mais parcelar em 10 anos, mudando a regra de pagamento dos precatórios. Ano a ano, nós temos lutado no Rio de Janeiro em questão às dívidas estaduais, justiça seja feita. O Rio de Janeiro hoje é um dos estados do Brasil com seus precatórios mais próximos do seu pagamento. Inclusive, a Ordem concordou recentemente com uma lei que converteu 40% do depósito judicial, que fica parado lá no Banco do Brasil, rendendo menos do que qualquer outra coisa, em pagamento do precatório. Porque a gente entendia que era melhor. Às vezes ali tem o dinheiro de uma viúva, de uma pensionista, era mais útil esse dinheiro do que o dinheiro ficar no Banco do Brasil rendendo. Então nós concordamos com essa lei, apoiamos a lei estadual, participamos da sua negociação. Então acho que a Ordem tem participado ativamente dessa luta contra, digamos assim, esse Estado caloteiro que várias gerações de governantes brasileiros ajudaram a construir. Ô Felipe, nós temos um problema gravíssimo nesse país, que passa também pelas manifestações ditas pacíficas
que, na minha avaliação, não são pacíficas, porque elas provam isso, na medida em que depredam patrimônio privado, depredam patrimônio público e, principalmente, com a ação dos black blocs. E quando você conversa com qualquer manifestante que não se envolve em confusão, ele te diz que os black blocs estão desde o começo da manifestação esperando a hora de começar a quebrar tudo. Há pouco tempo atrás, houve uma prisão quase que coletiva de pessoas envolvidas na produção desses quebra-quebras e dessas pancadarias nas ruas brasileiras, especialmente no Rio de Janeiro. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Onde é que nós vamos parar com isso? Esse tipo de atividade é uma ameaça, de fato, à democracia? Eu primeiro tenho que falar dos black blocs. Eu fui um apoiador das manifestações de junho do ano passado. Acho que um monte de coisa está errada e acho que a manifestação do que ela se expressou nas ruas, ela queria falar de financiamento de campanha, do afastamento da vida política da realidade das pessoas, da imoralidade que a política está se transformando na troca de favores, na troca, um pouco dos valores que se perderam na prática política. Isso é uma coisa. Os black blocs, eles prestaram um serviço aos maus governantes. Por quê? Porque eles retiraram da rua as pessoas que queriam manifestar sua inconformidade com a falta de transporte, com a falta de educação, com a falta de saúde, com excesso de tributo. Né? Então, primeira coisa, a ordem defende o direito de manifestação. Ele é sagrado e ele é a base da capacidade do Brasil se transformar. Em relação aos black blocs, concordo, inclusive fui o primeiro a dizer que ali havia um movimento fascista. Porque fascismo é isso. Pequenos grupos radicalizados, violentos, que não aceitam a solução dentro do Estado democrático, dentro das regras estabelecidas. Né? Claro que é uma interpretação ampla, mas era uma interpretação de conduta fascista. Então, em relação aos black blocs, é isso. Qual é a nossa preocupação? Eu acho que em tudo há um marco legal. Né? Qual foi a preocupação nossa na prisão desses 26 ativistas num sábado, véspera de Copa do Mundo? Eu tenho obrigação, como presidente da Ordem, de desconfiar. Por quê? Porque o direito de manifestação ele começa sempre a ser ferido pelo dos outros. Ele sempre é ferido primeiro. Bertolt Brecht. Eu sempre começo pelo seu vizinho, nunca por você. Então eu tenho a obrigação de cobrar das autoridades que as condutas de cada um estejam especificadas nos processos. Qual é a ilegalidade? Eu tenho que cobrar que não é possível grampear indiscriminadamente advogados e partes, porque isso fere a democracia, fere a lei. E aí, às vezes, a ordem é mal interpretada. Ela é vista assim, não, ele está defendendo o cliente. Não, ele está defendendo o processo. Ele está defendendo a democracia. Porque o processo ele é muito fácil quando ele é feito com o culpado. O problema dele é quando ele atinge o inocente. E o primeiro passo para ele atingir o inocente é quando eu abandono o direito de defesa do culpado. E aí? E esses que foram presos? Você acredita que cometeram crimes comuns e procuraram asilo numa embaixada de país vizinho? Como é que você enxerga essa questão? Eu acho que muita gente cometeu crime comum. Eu, pessoalmente, acho isso. Agora, a informação que eu tenho dos advogados criminalistas, eu não sou um criminalista, que estão lendo os inquéritos, é um inquérito muito grande, é que tem muita coisa primária. Por exemplo, o inquérito diz, fulano foi na reunião do partido tal. Ora, e numa reunião de partido não é ilegalidade. O advogado disse tal coisa. Não há um inquérito que nos parece preocupante. Ao mesmo tempo, eu louvo, acho que é correto, que haja investigação. Eu não quero a polícia que baixa pancada sem investigar. Então é esse equilíbrio delicado. Volto a dizer, eu não tenho simpatia nenhuma pela conduta que se deu nas ruas, que afastou os manifestantes, que matou um cinegrafista. Eu tenho sempre a posição de desconfiar, e acaba sendo uma posição, às vezes, impopular, porque eu não sei, assim, eu fico sempre com a ideia que, às vezes, pode ter por trás a Copa do Mundo, o governo não querendo se expor num dia de final de Copa, e o meu papel aí é ser crítico, é ser o espírito crítico desse processo todo. Já que você falou em Copa do Mundo, e você é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, nós vamos conversar um pouquinho sobre Fernando Fernandes, um advogado criminalista, assim como você, não criminalista, mas advogado, assim como eu também advogado, que tem um cliente acusado de venda de ingressos por preços exorbitantes,
fora dos padrões da legalidade. De repente, esse cliente se evade, ou se ausenta, ou foge, cada um usa o termo que quiser, do local onde ele estava residindo no decorrer da Copa do Mundo, que era o Copacabana Palace, o hotel Copacabana Palace, sai pela porta dos fundos. E, de repente, eu começo a ver delegados e a mídia acusando o advogado de ter dado fuga ao cliente dele. Qual foi o crime que o advogado cometeu, na opinião do presidente da OAB? Mesmo que ele tenha dado fuga ao cliente dele, ele está proibido de fazer isso? Daí eu vou falar. Porque eu não sei, eu estou perguntando. Não, em tese tem uma discussão que divide a advocacia. Qual é? Qual é o papel do advogado? O advogado pode ou não participar ou dar fuga. Primeiro, no caso do Fernando, há uma controvérsia. Ele diz que não deu fuga Ele diz que não deu fuga, então por isso que eu quero fazer ressalva. Segunda coisa é que há discussão em relação a esse caso concreto, tá? Nós tínhamos um caso parecido no Rio de Janeiro, que foi o caso dos 3 advogados que levavam o NEM no porta-mala. Tem advogados, colegas de maior respeito, que eu respeito enormemente, que defendem que a imunidade do advogado, inclusive, é para isso. Ela é estendida, que na ditadura militar se tirou muita gente em porta-mala de carros. Quando há uma flagrante ilegalidade, você pode, no limite, praticar esse ato na imunidade. Outros colegas, também de grande respeito, dizem que não, que isso está tipificado no Código Penal, o advogado não pode participar desse movimento. Ele pode até dizer, olha, meu amigo, acho que você não seria... Pode fugir, deve fugir, mas não carregar... Mas não pode ele participar materialmente dessa atividade. Então, essa é a controvérsia. Em relação ao caso dele, é menos ainda, porque a controvérsia é se ele participou ou não, né? O papel da ordem, e aí veja, nesses casos todos, e aí por isso que eu ressalvo que isso tudo está em discussão, inclusive o caso dos 3 advogados que participaram lá da questão do NEM, que eles alegam, inclusive, que estavam levando o NEM para a delegacia. Esse caso está sob julgamento do Conselho da Ordem. Sabe que a Ordem tem esse poder disciplinar, nós já excluímos quase 100 advogados só na minha gestão. Eu acho que nós temos que ser extremamente duros com aqueles que estão infringindo aí as nossas normas disciplinares, mas, no caso, há uma controvérsia de qual é o limite da atuação do advogado, né? Que também se dá um pouco na questão dos ativistas. Por quê? Em dado momento, o advogado se apaixona, às vezes, pela causa do cliente e ele se confunde com aquela causa, né? Então, eu tenho dito, olha, é claro que se comprovado que o advogado participou de uma atividade ilícita ou que ele ali se misturou com a atividade, porque aí não é o caso da FIFA ou da venda de só, é o tráfico e aí por diante. Ele deixa de ser advogado para ser partícipe daquilo ali, daquela operação que fere a lei. Então, assim, esse cuidado permanente a ordem tem que ter. E essa discussão da imunidade, ela vai se dar nos próximos anos. Porque muita gente diz, não, a imunidade era ampla na ditadura porque você não tinha o habeas corpus. Hoje você tem instrumentos legais ao teu alcance que possibilitam a atuação. Brasil. O que é que você acredita que falte fundamentalmente nesse país? Seria a educação o pilar da construção de uma sociedade consciente, inteligente, proativa, solidária? Você acredita que seria a educação o maior gap, a maior falha que nós temos aqui é a falta de investimento em educação? E não é só investimento, né? Eu acho que há uma falta de discussão sobre o modelo de educação do país. Já há pesquisas, eu não sou especialista, mas leio bastante sobre isso, mostrando que nem sempre dinheiro a mais em educação significa uma melhor educação. Acho que o país ainda é um país cortado por grandes diferenças de classe, de oportunidade. A elite brasileira e os filhos da classe média não estudam basicamente na escola pública. Há uma inversão. A escola pública ela está à disposição dos mais pobres e a universidade pública à disposição dos mais ricos, né? Acaba que você tem o curso mais caro do país, que é medicina da UFRJ e medicina da USP, 98% dele ocupado por oriundos da escola privada de ponta, né? Então, acho assim, há uma falta de discussão de modelo que nós temos. Essa discussão muitas vezes passa e aí eu acho que é valorização de professor, valorização de qual é o papel das escolas, valorização de qual modelo de país queremos construir, porque não é só dinheiro. Assim, nós temos hoje
quase 10 milhões a menos de crianças na escola do que tínhamos há 15 anos atrás, porque é uma curva demográfica decrescente. E mesmo assim, com um país mais rico, que nós somos, nós não estamos conseguindo, se comparar o Brasil com a Coreia de 1970, a Coreia avançou enormemente na qualificação da sua mão de obra e o Brasil continua torto. E até na minha área, por exemplo, um país que cresce, com problemas óbvios de obras e de infraestrutura, tem o segundo maior exército de advogados do mundo, o maior número de advogados no mundo. Aí o governo federal cria algo positivo, que é um financiamento, que é o FIES, e esse FIES vai para onde? Para ter mais advogados. Não se discute medicina, não se discute engenharia, não se discute... Boa parte desse dinheiro devia estar em cursos técnicos. Então, às vezes, eu acho que é algo pouco pensado. Não sou eu, quem sou eu para pensar esse modelo todo, mas ele me parece um modelo que, às vezes, até tem dinheiro. Hoje tem 560 mil pessoas no FIES, mas não tem planejamento. E aí, nós vivemos uma sociedade que acaba afunilando as oportunidades. Não saia daí. Estamos encerrando o nosso segundo bloco de Menorá na TV com o Felipe Santa Cruz, ele que é o presidente da Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, e nós já vamos conversar com ele no próximo bloco sobre os planos que ele tem para os advogados militantes e aqueles como eu que só têm a carteira e que já abandonaram a advocacia há muito tempo. Felipe Santa Cruz, a que você atribuiria uma grita generalizada com 400 ou 500 mortes entre Israel e Palestina hoje, ao mesmo tempo em que 170 mil pessoas são massacradas na Síria pelo governo sírio e ninguém fala uma palavra? Por que é que a mídia do mundo inteiro tem como foco Israel, quando na realidade existem diversas situações de conflito, com muitas dezenas e centenas e até milhares de mortes sem que ninguém diga uma palavra? Qual é a sua opinião? Eu acho que Israel, aí eu estava aqui refletindo, eu não sou especialista no tema, se me cometer um absurdo, não quero ser julgado por ele, é um sentimento, eu acho que há. Mas você é especialista em direito. Mas aí eu acho que é um pouco da visão histórica, eu acho que o direito é uma profissão, é uma área que precisa muito de história, né? Eu tenho algum contato com essa visão do Estado de Israel. Meu pai morou num kibbutz, então ele vai a Israel regularmente, tem amigos de Israel que vêm ao Rio de Janeiro e são recebidos na casa dele. Eu tenho primos morando em Israel, então eu ouço e participo. Eu acho que Israel naturalmente exerce um foco mundial, né? Esse foco passa um pouco, sim, por uma construção histórica de preconceito contra os judeus, contra o povo judeu, né? Eu acho... Eu tenho muita dificuldade até de entender isso, porque como eu fui criado numa família que tinha isso como um grande valor positivo, os valores que eles trouxeram, que vieram... Valores judaicos com excelência de sentimento. Não só os valores... Aquilo era uma preservação de identidade muito forte, que a gente sabe disso, né? E eu como era vindo de uma família com aquela minha história toda torta, tudo que eu queria era poder participar desses valores e a admiração, que eu já disse isso, pelo que eu tinha por esses valores, porque eu achava que eram valores que, aliás, foram fundamentais na minha vida. Retidão, trabalho, valores aí, estamos falando do macro, né? Menos o religioso e mais da postura de vida, que eu vi muito no meu bisavô, no meu avô. Então, eu não via isso. Quando eu saio para morar e para estudar e para a faculdade, aí eu noto um pouco estarrecido, até pela forma que eu fui criado, que existe sim um movimento de preconceito que é arraigado, que é da nossa comunidade, que é, inclusive no Brasil, é arraigado até nessa forma do brasileiro debochadamente tratar, né? O judeu, o negro, né? Aquilo que ele considera como algo pejorativo. Isso existe mundialmente, historicamente, construído, está aí, né? Se você for olhar a história da Segunda Guerra Mundial, o que a Alemanha fez, se eu estou cometendo aqui a minha liberdade de interpretação da história, boa parte do mundo tinha de perseguição em relação aos judeus. Não era uma exceção. A Alemanha executou a vontade da humanidade. De boa parte.
É verdade. A sensação de recalque em relação a essa identidade preservada e ao trabalho e à construção de prosperidade que se tem como valores dentro dessas comunidades, ela é mundial. Não é verdade que ela fosse só do povo alemão, né? E isso permanece apesar do trauma absurdo que foi o Holocausto, né? Eu acho que, tanto que você às vezes chega numa roda, num bar de pessoas pretensamente esclarecidas e ouve que não existiu, que é uma manobra de marketing, né? Eu acho que tudo isso atrai, sim, uma visão mais pesada contra a prosperidade de Israel e contra a própria existência de Israel. Eu acho que aí a gente pode interpretar, não como, digamos assim, eu não gosto muito das teorias como se o mundo estivesse se articulando, mas dentro dessas contradições da história, como são muitos centenas de anos de pancada, dificilmente isso se reverte num período curto da história. Quais são os seus projetos com relação aos advogados? O que você quer deixar? Essa palavra é uma palavra que se fala muito por aí, principalmente em época de Copa do Mundo e Olimpíada. O que você quer deixar de legado para a categoria dos advogados no final da tua gestão? Eu acho que a gente está vivendo uma espécie de uma era marqueteira. Eu estou tentando o tempo todo questionar, né? Os jogadores tiram mais selfies do que jogam bola, não é isso? Então eu acho assim, eu tenho pouco legado. Acho que o meu legado é fazer as coisas direito. Eu não tenho pretensões transformadoras. Acho que o principal, eu acho que até nisso há uma transformação nossa democrática. Acho que o principal desafio da Ordem dos Advogados é que ela não pode ser entidade dos momentos de arbítrio. Ela não pode ter saudade, né, como às vezes parece de alguns, da ditadura. Que aí ela consegue visão, que são os momentos limite, né? O momento limite. Eu acho que a Ordem ela tem. Claro, ela tem essa bandeira que acaba nos puxando para essa discussão de quase criminalística. Eu digo que o presidente da Ordem, no final, vai acabar criminalista. Sempre, né? Eu sou um dos poucos a não ser criminalista, né? Eu sou um advogado trabalhista. Acho que tem duas frentes. A Ordem ela tem que usar esse patrimônio que ela tem. Pesquisa recente da semana passada mostra que ela é a entidade da sociedade hoje mais respeitada. Talvez até por conta do que aconteceu do ano passado para cá. A crise da política, a crise da representação. Então ela tem que usar esse patrimônio que não é meu, que não é a minha geração que construiu. A gente herdou um patrimônio construído em 80 anos de história da advocacia e ser útil à sociedade, preservando esses paradigmas do Estado democrático, da democracia, até sendo impopular, muitas vezes, numa defesa intransigente do que nós podemos achar que mais à frente é um ato negativo para a transformação do país. Na outra, trabalhar pelo avanço da profissão do advogado. O advogado está muito sofrido. Há muito advogado, verdade é essa. Nós tínhamos um exame de ordem desqualificado, ingresso de milhares de pessoas. O advogado, em dado momento dos anos 90, virou o espertalhão. Desculpe o termo, 171 era a identificação do advogado. Eu brinco, na sociedade americana, o advogado é quem tira o mocinho no filme, é aquele que salva o mocinho da cadeira elétrica. No Brasil, é o espertalhão que rouba a empresa do pai da mocinha, né? O médico opera a mocinha, o advogado o esperto. Tira a balinha da mão da velhinha de 95 anos. O advogado, nessa imagem que se construiu a partir dos anos 90, é isso, essa imagem que nós estamos trabalhando para reverter. E aí como? Primeiro, moralizamos o exame de ordem, moralizamos essa questão, e moralizar é um termo às vezes meio... mas organizamos a questão dos processos disciplinares, estamos tentando um esforço enorme para botar em dia, e com isso também construímos uma agenda de inserção, de organização da classe. E aí, organizando as salas dos fóruns, melhorando as condições de trabalho, e agora nós participamos de uma batalha que marca a minha gestão, que é a aprovação do Super Simples, que nada mais é do que o ingresso das sociedades de advogado no regime tributário diferenciado. Com isso, eu espero que nós conseguimos organizar um número maior de sociedades, diminui a necessidade daquele advogado que está acabando, aquele advogado autônomo, trabalhando sozinho, ele passa a se organizar em sociedade, paga menos tributo. O artesão vai virar industrial. A indústria ainda entra em conflito um pouco com o modelo de advocacia que a gente tem, que é muito de monos público, mas, digamos, ele tem mais estrutura para melhor gerenciar a sua carreira, a responsabilidade dele em relação aos clientes também fica mais clara, ele tem outros colegas, e a gente consegue construir um futuro melhor, não só político-institucional. Não adianta nada a ordem ter uma boa avaliação e o advogado mesmo no dia a dia está sem dinheiro, está passando fome, está com dificuldade, num país que nós sabemos que ainda é muito burocratizado. Ô Felipe, não existe hipótese de dois brasileiros conversarem sem falarem de futebol. Você foi criado no Rio Grande do Sul. O Brasil entregou
por condições adversas que vem de longe, uma Copa do Mundo que poderia ter ganho a Alemanha. O que é que aconteceu, na sua opinião, com a seleção brasileira na Copa do Mundo do Brasil? Não é possível não falar de futebol. Eu evito, tá, Ronaldo? Porque o Luiz Fernando Veríssimo diz que ficar falando que é colorado é uma demonstração de arrogância. Como não somos pessoas arrogantes, a gente evita, né? E engraçado que no Inter nós temos um pouco isso nos últimos anos. Olha que o Inter passou por maus bocados, teve para ser rebaixado 2 vezes. Mas é um espetáculo. O grande estádio que tem no Beira-Rio. Isso dá uma satisfação. E a história do Inter é brilhante. A administração do Inter hoje, não é que ela seja imutável, mas ela dá uma satisfação pro torcedor. Eu falo por mim. Eu e meus 4 filhos, o primeiro documento dos meus 4 filhos foi o título de sócio do Inter. Ainda na maternidade de São José lá, eu fiz o título de sócio antes de registrar, antes da entrada na certidão de nascimento. E pago todo mês tranquilo. O Inter ganhando ou não brasileiro. Aliás, nós não ganhamos desde 79. Temos aí um histórico de não ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas eu me lembro bem do Rubem Minelli e de como ele fazia as coisas acontecerem. Mas então, o que está faltando, na minha forma de ver, primeiro, assim, o futebol brasileiro ele tem que admitir que ele hoje está no patamar abaixo dos outros. Basta ver o Campeonato Brasileiro comparado com os outros. A organização dos clubes ainda é muito precária, né? Você vê que a gente fala que enche a boca para falar do Internacional. Mas o Internacional tem um orçamento que agora o Real Madrid e o Barcelona compraram. E olha que a Espanha é um país em crise. É um país com sérias dificuldades econômicas. O orçamento do Internacional anual vale um jogador do Real Madrid. O Real Madrid investiu agora 200 milhões de euros, acho que é só nessa virada agora de temporada. Levou o Rames Rodrigues, que foi o melhor jogador da Copa, na verdade. Então, nós estamos muito atrasados em relação a isso, né? Eu acho que isso cria o modelo do futebol brasileiro está mudando. Não tem mais o jogador de pelada, não tem mais o jogador de rua. Tem que ter investimento e planejamento na base, nessa inesgotável fonte de talentos que o Brasil tem. Eu acho que nós tapamos o sol com a peneira e fomos acordados da forma... Com balde de água fria. Todos nós curtimos, todo mundo bota a sua cerveja para gelar, a sua carne no fogo, quer ver uma vitória do Brasil, está acostumado com isso e fomos acordados. Eu juro para você que eu fui dormir com a sensação de humilhação. Acho que todo mundo foi dormir. Todo mundo, sem dúvida nenhuma. E o Dunga, que é também cria do Internacional, lá da tua terra, postiça, porque você nasceu no Rio de Janeiro, mas eu vou te dar a minha opinião antes de você dar a sua para os nossos telespectadores. Eu adorei que o Dunga foi chamado de volta, porque eu acho que ele foi injustiçado e isso não se faz com ninguém. Eu até acho que ele foi injustiçado. Até acho que ele tem uma qualidade que é essa coisa menos marqueteira. Eu estou falando, né? A seleção brasileira me irritou um pouco. Quer dizer, a condução de marketing da seleção brasileira, tudo parecia forjado. Até a coisa de beijar a criança, dar mão para a criança. Eu achei tudo excessivo. O helicóptero levando o jogador. Para que aquela cena? Para que a televisão mostrar o jogador numa maca? No dia seguinte ele está caminhando com a atriz da Globo lá. Eu acho assim, achei tudo meio num tom errado. Acho que o Dunga é um cara que pode baixar isso. A minha preocupação eu não sou especialista, eu sempre faço ressalvas quando é minha área. Mas eu não sei se ele tem esse talento tático para revolucionar, que às vezes a sensação que a gente tem é que falta isso para o futebol brasileiro. Ô Felipe, nós estamos chegando ao final do programa, infelizmente, porque bater papo com você realmente... E se eu soubesse que você tinha sido candidato a vereador, você ia levar o meu voto. Bater papo com você é muito gostoso, muito bacana e eu tenho certeza que você está ajudando a esclarecer uma série de questões aí para os nossos telespectadores. Eu quero colocar os nossos microfones e as nossas câmeras à sua disposição para que você possa fazer as suas considerações finais e se despedir dos nossos telespectadores. Prazer enorme, obrigado pela oportunidade de bater esse papo aqui franco, direto. Acho que a tentativa nossa na presidência da Ordem é essa, né? São tempos complexos, mas a gente tenta simplificar e ser muito franco e direto. É óbvio que muito do que eu falei aqui, eu sempre faço essa ressalva, é a posição do Felipe, advogado, do Felipe, que hoje, temporariamente, está na presidência da Ordem dos Advogados, honrado pelo voto aí de milhares de advogados que confiaram essa tarefa, e nós temos aí visões amplas. Acho que a chave disso tudo é tolerância, conversar, ouvir, e saber ouvir e saber colocar a sua opinião com respeito à opinião do outro. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite.
pelo canal 26 da NET e em todos aqueles horários que você já se acostumou a nos assistir e que você pode conferir aqui embaixo na telinha. Até lá!